Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Gênesis capítulo 2, versículos de 8 a 9. E pôs nele o homem. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Jeová fala acerca de dois pecados básicos cometidos pelos filhos de Israel. O primeiro pecado foi deixar Deus como manancial, a fonte das águas vivas. O segundo pecado foi cavar para si mesmos cisternas rotas que não retêm água. O segundo pecado consiste em não confiarem em Deus, mas confiarem em si mesmos para fazerem algo que visavam o seu desfrute. Esses dois pecados governam o livro de Jeremias. O princípio da Bíblia é que Deus não quer que o seu povo escolhido tome outras coisas que não Ele como a fonte. Depois de ter criado o homem, Deus colocou-o diante da árvore da vida, que representa Deus como vida. Ao fazer isso, Deus indicou que queria que o homem tomasse da árvore da vida e mais nada. Tomar da árvore da vida é tomar Deus como nossa única fonte, a fonte de tudo. O pecado consiste em deixar Deus e fazer algo por nós mesmos e para nós mesmos. Foi exatamente isso que os filhos de Israel fizeram. Deixaram Deus como manancial das águas vivas para o seu suprimento e, segundo a sua opinião, fizeram tudo o que podiam para obter algo para si mesmos, para o seu desfrute. Pecado é deixar Deus e fazer algo por nós mesmos e para nós mesmos. Esse é o princípio ao longo da Bíblia, e Jeremias repetiu esse princípio constantemente, a fim de que fôssemos impressionados com ele. Jeremias capítulos 34 a 45 é uma passagem de 12 capítulos que mostra que Israel teimava em pecar contra Jeová. Nesses capítulos há uma coisa que é clara: Israel deixou Deus como manancial, a fonte de águas vivas. Considere, por exemplo, a situação de Gedalias. Embora ele cuidasse fielmente de Jeremias, o profeta de Deus, não buscou a palavra de Deus, porque esse não era o seu hábito. Ele não tomou Deus como a sua fonte, a fim de ser um com ele e de receber o que provinha dele. Se fosse esse tipo de pessoa, a primeira coisa que teria feito era receber a palavra de Deus. O princípio da árvore da vida é a dependência. Se você tiver o Deus vivo como seu copiloto, ele será o seu mapa vivo, o seu guia vivo. Na verdade, você até mesmo deixará de ser o motorista e deixá-lo-á dirigir. Você pode sentar-se ao seu lado e desfrutar o seu dirigir dizendo: Senhor, guie em meu lugar. Podemos aplicar esse princípio ao ensinamento com respeito ao casamento, em Efésios 5. Todas as esposas cristãs conhecem o versículo de Efésios 5, que diz para que se submetam ao próprio marido. Todos os maridos cristãos conhecem o versículo que diz para amarem sua esposa. No entanto, esposas e maridos falham em cumprir os requisitos desses versículos, porque eles tomam Efésios 5 como árvore do conhecimento e não como árvore da vida. Maridos e esposas, vocês não deveriam viver de acordo com a árvore do conhecimento. Vocês devem viver pela árvore da vida. Como esposa deveria dizer: Senhor, não sei como me submeter ao meu marido. Senhor, ainda que eu saiba, não consigo. Eu me esquecerei disso, Senhor. Não usarei meu esforço ou energia para cumprir essa exigência. Senhor Jesus, tão somente permaneço na Tua presença. Quero permanecer em Ti e desfrutar-te 24 horas por dia. Se você fizer isso, a submissão espontânea fluirá do seu interior.
será o transbordar do seu deleite de Cristo como sua vida interior. Essa é a dependência da árvore da vida.